estranho estar aqui do outro lado, te confesso. Eu sou um pouco tímida para entrevista. Olha que coisa, né? Já começou aqui a revelação. Eu me chamo Jocely Abreu, tenho 46 anos, sou formada em Letras, Vernáculo, pela Universidade Federal do Acre. Jornalista por vocação, né? Comecei muito jovem, aos 16 anos de idade, né? E foi tudo assim muito surpreendente na minha vida, Lanlide, porque eu sempre sonhava em ser jornalista. E naquela época eu não tinha faculdade, né? Então eu via ícones como Eliane Sinhazic, Juarez de César, Clério Rabelo, né, e tantos outros daquela época, né, a Gleice de Rezende. Eu me inspirava muito naqueles profissionais. E eu digo, um dia eu vou estar ali. E um dia realmente eu estava sendo colega de trabalho daquelas figuras tão apaixonantes e tão talentosas. Então, assim, tudo começou muito rápido mesmo na minha vida, mas eu tive uma pessoa que foi muito especial para mim naquele momento, né? Quando tudo começou, que chamava, né? Porque já partiu também, Wilson Barros. Ele apresentava um programa de rádio e nesse programa de rádio eu era ouvinte do Wilson. Ele lançou lá uma promoção: quem chegar aqui de bicicleta com um shortinho bem curtinho vai ganhar um brinde, que eu não lembro que brinde é esse. Enfim, lá estava eu, né, participando ao vivo. Acho que foi a única que chegou lá com shortinho curtinho e de bicicleta. E aí eu conheci o Wilson Barros, né, e eu gostava da voz do Wilson, era fã do Wilson. E ele apresentava esse programa no rádio e ele já tinha à época um programa também na TV Gazeta, que na época não era nem TV Gazeta, era TV Manchete, para você ter ideia. E aí as coisas foram acontecendo, eu me tornei amiga do Wilson. E depois, ali pelos meus 16, 17 anos, ele lançou outra promoção, mas na TV. E lá estava eu também participando. Era uma pegadinha, a gente tinha que bolar uma pegadinha para ir para o meio da rua, né? Estilo pegadinha do malandro mesmo. E aí eu inventei um roteirinho e fui e ganhei essa participação no programa do Wilson Barros. Ele falou, você não tem interesse de ficar trabalhando como repórter aqui comigo? Aí eu falei, eu tenho interesse. E aí tudo começou na minha vida. E aí eu fiquei com ele ali um bom tempo. E as coisas foram acontecendo bem rapidamente na minha vida. E aí, assim, a cada surpresa, a cada nome do jornalismo que eu conhecia, eu tinha cada vez mais certeza que eu tinha que ser comunicadora, que eu tinha que ser jornalista, né? Então eu treinava muito para isso. Eu nem sonhava estar numa bancada de jornal, mas eu já pegava o jornal impresso, eu ia para frente do espelho e ficava treinando as notícias. Então eu tinha certeza que aquele era o meu caminho, sabe? Depois que eu conheci o Wilson Barros, que a gente estreitou ali a nossa amizade, eu já estava dentro da TV Gazeta, que à época era a TV Manchete, como eu falei para você, e tinha uma edição de sábado, né? Bem antes da edição de sábado, eu fui convidada pelo Washington para fazer uma edição de esporte, né? Que foi interrompida porque o Sindicato dos Bancários, na época, me convidou para fazer uma edição que era bem polêmica, né? Naquela época os sindicatos eram bem atuantes, né? E eu fiz e apresentei durante um bom tempo um informativo para o Sindicato dos Bancários. E era realmente tão polêmico, Lanide, que eu cheguei a ser até ameaçada de morte, porque os nossos textos eram, assim, sabe, fervorosos, eram fortes, né? E eu lembro de várias pessoas batendo aí no prédio da TV, atrás da apresentadora. E eu era só a apresentadora desse informativo do Sindicato dos Bancários. Era bem curtinho, era coisa assim de, sabe, 10, 15 minutos no máximo.
mas era muito forte, impactante. E ali as pessoas começaram a me perceber, inclusive o dono da emissora, o Roberto Moura. E aí um belo dia ele falou assim, ó, tem um programa de esporte aqui, que tal você engrenar por aqui e tal. E aí eu recebi esse convite para apresentar o programa de esporte. Logo depois eu fui para a edição de sábado do jornal, né? A época era a Catiúcia que apresentava e ela teve que se ausentar e ir embora do Acre e eu fiquei apresentando no lugar da Catiúcia. E aí a edição de sábado, não lembro por qual motivo, acabou sendo tirado do ar, né? Não foi mais apresentado. E aí o Roberto Moura disse, olha, Jô, não tem, por enquanto, bancada para você apresentar, mas agora a gente vai te mandar para a rua. E aí eu fui ser repórter de rua. Por um bom tempo, fui ali para reportagem e foi também um outro grande aprendizado, que à época o meu editor-chefe era o Clélio Rabelo. Exigente! Outro que já partiu, né? Outro que já partiu, mas foi um grande professor, porque ele era muito exigente, Lanide. Eu fazia o texto, ele chegava, olhava, esse texto está muito ruim, faz de novo. Eu chegava a fazer 3 vezes o mesmo texto, a passagem que eu fazia nunca estava legal. Então, assim, mas a gente sempre lembra daqueles professores que exigiam muito da gente, né, na escola. Então, ele foi um grande professor. Eu sou. Aliás, eu não gosto que a pessoa diga que eu não tenho capacidade de fazer uma coisa que eu vou ali e faço para provar, né? Tanto que depois que eu fui para a externa, né, passei um bom período ali como repórter de rua, algumas pessoas diziam assim, você não tem biotipo. Eu vou falar biotipo porque agora aparência, não sei se seria essa a palavra. Eu não tinha o jeito de ser apresentadora de telejornal. O perfil físico. Perfil, isso. Você disse a palavra certa. Eu não tinha um perfil para fazer um telejornal. Aí aquilo ficou na minha cabeça durante um bom tempo. E eu falei, eu vou provar que eu tenho, né? E aí depois de ficar um bom tempo ali como repórter, aconteceu um problemaço com a Gleice de Rezende, que à época apresentou durante muito tempo com o Juarez de César, esses 2 ícones, né, da apresentação no estado. E aí ela teve um problema e o Roberto Moura um belo dia, né, se viu com a Jô na frente, tinha que ser eu, né? Disse, olha, vai ser você, hoje a Gleice não vai vir e vai ser você que vai ter que apresentar o jornal, ao vivo, gente. Eu nunca tinha feito jornal ao vivo na minha vida, né? As edições de sábado todas tinham sido gravadas, né? Ele me jogou lá e o Clélio tinha aqueles textos gigantes, bem elaborados, né? E eu errei muito, eu falei, nossa, realmente as pessoas tinham razão, eu não tinha perfil para isso. Eu saí arrasada, nessa primeira vez que eu apresentei ao vivo, eu saí arrasada da TV. Falei, eu tenho certeza que eu vou estar demitida, não vou mais. Eu fiquei arrasada que eu não queria mais ser jornalista. Aí no outro dia, quando eu voltei à redação para fazer as minhas reportagens, aí o Roberto disse, não, olha, hoje você nem vai pra rua porque você vai ter que apresentar o jornal novamente. Falei, mas como assim? Eu errei muito, eu fui péssima, não tenho condições, eu não tenho estrutura emocional para apresentar um jornal. E aí ele falou assim, não, mas tem que ser você, porque a Gleice não vem, a Gleice de Rezende não vem, e vai ter que ser você. E aí, enfim, fui, né, e continuei ali por muitos anos, né, e tive grandes parceiros de bancada, apresentei o jornal com Eliane Ciazic, apresentei o jornal com Alan Rick e tantos outros que vieram posteriormente, né, passei muito tempo ali como âncora, né, do telejornal da Gazeta. E acompanhei as mudanças também, né? Teve uma época que o Roberto Vaz esteve à frente da programação da TV Gazeta e depois retornou para o Roberto Moura. Pois foi assim também uma coisa da noite para o dia, né? Na época a Beth Passos ela fazia um programa de entretenimento na TV Gazeta e aí ela saiu da TV Gazeta e o Roberto Moura ele gostava muito de programas de entretenimento, ele curtia, né? E investiu nisso. Investiu muito na época, né? O Wilson Barros tinha um programa, depois ele saiu, aí a Beth assumiu um programa, né? E aí ele falou assim, Jô, cria alguma coisa aí pra gente, vê se você idealiza um programa assim nessa área de entretenimento. Enfim, eu falei,
mas eu achava tão assim, Rio Branco tão pequena para trabalhar somente evento, então eu disse, olha, eu vou criar uma revista, algo que tenha culinária, que tenha moda, que tenha saúde e que tenha evento, né? E aí a gente criou Geração Gazeta. Eu fiz uma edição piloto, né? Fiz aquele piloto para apresentar para ele e o piloto foi pro ar. Ele gostou tanto que ele me tirou da bancada do jornal e disse, agora você vai apresentar o Geração Gazeta. E aquilo para mim foi um trauma, porque eu falei assim, poxa, mas não foi esse o acordo que a gente fez. Eu queria apresentar o jornal e apresentar o Geração Gazeta, né? Aí eu falei assim, aí ele disse, não, impossível você fazer isso. Impossível, não tem como você coordenar as duas coisas. Agora você é a apresentadora do Geração Gazeta. Mas enfim, colhi grandes frutos. A revista eletrônica mais conhecida da região foi o Geração Gazeta, inclusive no interior. Onde eu chegava, todo mundo comentava o Geração Gazeta. Eu viajei muito com o Geração Gazeta. Eu fui para Parintins, eu fiz grandes viagens, fui para o Peru, né? Então assim, foi só sucesso com o Geração Gazeta. Eu entendo, Lanide, que tudo tem começo, meio e fim, sabe? A vida é feita de ciclos e eu entendo isso perfeitamente. Por isso que a minha vida, ela se desenrola de uma maneira muito suave, sem traumas, sem ressentimento de ninguém. A época que eu saí da TV Gazeta, por exemplo, muita gente achava que eu tinha brigado com o Roberto Moura, que ele tinha me expulsado da TV Gazeta, que ele tinha me enxotado da TV Gazeta. Nada, foi assim muito suave, porque encerrou um ciclo. Né? Eu queria empreender, eu queria ter um programa meu, a emissora não tinha espaço para isso e a gente conversou e a gente se entendeu. Então eu entreguei, Geração Gazeta à época, entreguei a revista e saí para empreender, montar uma produtora, montar o programa da Jô, que inclusive quem batizou foi ele mesmo, né? Porque ele falou assim, como é que... Ele nem chamava Geração Gazeta, ele falava assim, todo mundo assiste o programa da Jô. Né? Aí o programa da Jô tá pronto, né? Então aí o que é aquilo? Programa da Jô. Ótimo. Nem acho que eu nunca nem comentei isso com ele, mas veio daí a coisa do programa da Jô. Eu venho de uma fase do jornalismo acriano em que as pessoas faziam jornalismo por verdadeira paixão, né? A gente não pensava tanto no dinheiro não, no bolso não. A gente fazia por paixão e até hoje é assim. Então, a bagagem que eu adquiri me serviu, né, posteriormente, hoje. Né? Eu aprendi a fazer absolutamente tudo. Eu aprendi a editar, eu aprendi a filmar. Tudo que me mandavam fazer, me pediam para fazer, eu fazia. Eu fazia porque eu disse, isso eu vou ganhar experiência. Então, quando a produtora surgiu, quando eu saí da TV Gazeta depois de 17 anos, que eu saí da TV Gazeta, eu digo, eu tenho bagagem suficiente para abrir uma produtora e para criar um programa solo, um programa meu. Eu tenho experiência para isso. Não foi difícil nesse primeiro momento porque eu tinha conhecimento. Eu tinha conhecimento do que eu estava fazendo. Tanto que eu saí e um mês depois eu já estava com o programa no ar, para você ter noção, com patrocinadores, com toda a estrutura que eu precisava, com produtora montada, com tudo direitinho. Inclusive eu comprei um equipamento tão moderno que o Roberto Moura disse assim, onde é que você vai usar esse equipamento tão moderno? Não tem nem como usar isso hoje, Jô, na emissora que tu vai. E aí eu falei, realmente, mas eu tô pensando no futuro, né, Roberto? Eu sou visionária, que nem você e tal. Eu saí pra Band, né? E na Band eu permaneci por 3 anos com esse programa semanal, o programa da Jô. E logo em seguida surgiu uma oportunidade de apresentar um programa diário, o programa da Jô diário, na TV Rio Branco. Então eu fui para a TV Rio Branco com essa programação diária, eu já subi, né? Na Band era todas as segundas à noite, e aí eu subi para o horário de 12h30, 1h por aí, para o SBT. Né? E aí eu fiquei durante um bom tempo apresentando ao vivo, e aí também foi outro desafio, porque as pessoas diziam, você não vai conseguir fazer um programa ao vivo nesse formato de entretenimento e informação que você quer. E aí eu, será que não? Vamos lá. E aí meti a cara e a gente fez uma revista bem redonda, bem legal, tínhamos entrevistados, tínhamos tudo que a gente queria,
né, na hora do almoço ali, bem redondinho, um programa que as pessoas curtiam muito, né? E que só parou porque Jo ficou grávida. Eu não me arrependo de ter saído da TV Gazeta para empreender, eu não me arrependo de nada do que eu fiz até então, né? Se hoje você disser, Jo, se você voltasse no tempo, teria alguma coisa que você tivesse feito diferente? De jeito nenhum. Mas a vida de empreendedor, de empreendedora não é fácil, né? Tá aí o país para dizer, né? Porque a gente paga muito imposto, a gente tem muitos problemas para administrar, mas é tão satisfatório você ter algo teu, algo bacana. Agora, como comunicadora, as portas sempre se abriram, porque eu sempre trabalhei com muita ética, eu sempre trabalhei com muito amor, eu sou muito perfeccionista no que eu faço, e então as pessoas observam isso. Eu acho que quando você trabalha com ética, com profissionalismo, as portas se abrem e você vai ser uma profissional bem recebida em qualquer lugar. Então, por onde eu passei, eu sempre deixei as portas abertas, né? Eu entro e saio de qualquer lugar e sou muito bem recebida. Financeiramente, eu tive que ralar muito mesmo, assim, e hoje a gente sabe, porque assim, nós temos um piso salarial muito pequeno ainda, né? Tanto que a gente rala, né, nas redações, você sabe disso. A gente sempre tem que ter um extra, né? Tem que se virar nos 30 para poder manter um salário mais ou menos. Comigo não foi diferente, gente. Quando ainda na TV Gazeta, eu era funcionária da TV Gazeta, eu vendia comerciais, eu trabalhava no departamento comercial, eu era uma das que mais vendia, né, comerciais. Eu ainda lembro quando eu subia as escadas ali, que o Roberto Moura ainda fazia pagamento na TV Gazeta, ele mesmo tirava o dinheiro e pagava pra gente ali, entendeu? Ele falava assim, nossa, mas que salário é esse, Jô? Você recebe tanto e tá recebendo isso aqui, que é quase o que o meu diretor recebe. Eu falei, pois é, mas eu vendi muito esse mês, então eu corria atrás, eu fazia um bom salário. Então, assim, a gente tem que ralar muito para manter um salário legal. Mas a vida de empreendedor tem que ter, como é que diz o ditado, sangue no olho, né? Eu gosto de desafios e sempre gostei de empreender, né? Tanto que recentemente que eu digo assim, há 3 anos atrás, eu abri uma loja online, né? De moda feminina, moda temporal. Eu trabalho com o público feminino também. E aí eu tenho essa loja online já também como um plano C. Veja bem, se algo não funcionar na televisão ou como empreendedora ali na minha produtora, na minha agência, tem a loja online para me socorrer. Eu sempre estou pensando em algo, porque depois que a gente é mãe, né, você sabe disso, a gente fica sempre vislumbrando oportunidades. Olha, se eu te disser que eu fui uma das primeiras blogueiras daqui, você não vai acreditar. Eu e Yara Vital. Eu ainda lembro que a Yara, quando surgiu, era o tal do blogspot.com, gente. Então, assim, eu sempre usei as redes sociais para divulgar o meu trabalho. Eu tive o blogspot.com, eu tive o Orkut. Então, assim, pra mim não foi muita surpresa esse boom da internet, não. Porque eu sempre tive ali ligadinha, sabe, com as coisas. Eu sempre fui muito antenada, eu sempre li muito, eu sempre busquei as novidades. Então, pra mim não foi surpresa esse boom. Agora, que dificultou? Dificultou sim, porque a gente viu essa ascensão das redes sociais prejudicar muito a questão até financeira mesmo das empresas, né, de comunicação, os jornais, as televisões tiveram que se adequar a esse novo momento, né? Então, financeiramente teve-se um impacto, Lanide, porque as pessoas começaram a migrar desses veículos de comunicação para as redes sociais que aparentemente são mais em conta, são mais baratas para você investir, né? E a televisão, rádio, jornal impresso tem um custo maior, é verdade, né? Hoje você, com o celular na mão, você faz barulho, né? Para uma empresa, enfim, para uma marca. Mas o que eu fiz? Inteligentemente, quando eu comecei a observar que o negócio ia ter esse impacto, eu comecei a juntar tudo que eu tinha, né? Eu comecei a juntar a televisão, eu comecei a juntar a coluna, rede social, que eu já trabalhava muito, então para mim não foi surpresa me denominar uma criadora de conteúdo, né?
Então, assim, eu não tenho aqueles números de seguidores, né, surreais, mas eu tenho seguidores fiéis que já me acompanham, né, e que gostam do meu conteúdo, que acompanham o meu conteúdo, que acompanham as informações dos meus clientes, e sempre privilegiei as informações dos meus clientes, do meu trabalho. Então, as minhas redes sociais, sim, tem as amenidades, tem o meu dia a dia, tem as minhas coisas, mas é sobretudo pro meu trabalho. Então, pra mim foi light, assim, eu não sofri tanto. Financeiramente, sim, tá? Financeiramente, sim. Mas eu juntei tudo e ali a gente consegue sobreviver. Uma pessoa que sonhou muito, que realizou muito, que realiza muito, como eu te disse, eu sou uma pessoa de muita fé, Lanide, eu não sou de desistir. Cumpro com a minha missão, né? Eu acho que a minha missão é essa, é comunicar como profissional. Como ser humano, eu tenho aprendido muito, né? A ter mais paciência, a ser mais humilde, a ter mais fé, né? De que as coisas podem ser todo dia um pouquinho melhor e a gente tem que se esforçar para isso, né? Eu espero sim que a minha história tenha influenciado pessoas, tenha inspirado pessoas. O que eu observo quando eu olho para trás é que eu ralei muito, que eu trabalhei muito, entendeu? Então nada do que eu tenha conquistado hoje foi assim, surgiu do nada. Não, é tudo fruto do meu trabalho. Então eu tenho muito orgulho da minha trajetória e da minha história. Sou acriana, do pé rachado, né? E tudo que eu construí foi aqui. Não tenho intenção de morar em outro lugar, se Deus permitir, ótimo, mas tudo que eu tenho construído aqui, a minha filha é acriana, Maria Valentina é daqui. E pretendo ainda trabalhar muito, muito mesmo. De coração, amo o Acre, amo a nossa gente, amo o que eu faço e gratidão por estar aqui.